Imagina olhar para as maiores crises da nossa sociedade atual, tipo pobreza extrema, colapso ecológico, todas essas tensões raciais que parecem que nunca vão cicatrizar. Sim, problemas que parecem grandes demais para resolver. Pois é. E aí a solução proposta para tudo isso ser um projeto arquitetônico de mais de 50 anos atrás. É uma premissa bem inusitada para dizer o mínimo. Nossa imersão de hoje começa exatamente com essa premissa. Nós estamos examinando os documentos, as transcrições de vídeos de um movimento lançado em 2017 chamado Campanha dos Pobres. E o que é fascinante sobre os idealizadores dessa campanha é que eles fizeram meio que um resgate, sabe? Um resgate histórico, né? Isso, eles pegaram uma planta inacabada de um movimento do Martin Luther King Jr., que foi desenhada lá em 1967. Caramba, 50 anos antes. Exato. E eles decidiram que essa visão do passado é a única ferramenta capaz de consertar as fundações fraturadas do nosso presente. Mas olha, antes da gente entrar de cabeça nisso, eu preciso dar um aviso rápido e super importante para quem nos ouve. Sim, o nosso famoso aviso de imparcialidade. Fundamental. O nosso papel hoje aqui é o de investigadores puramente neutros. Até porque as fontes que nós temos na mesa hoje tocam em nervos bem expostos da sociedade, né? Muito. Estamos falando de temas super politizados que aparecem no material. Eles abordam racismo sistêmico, aborto, direitos a armas, economia de guerra. Temas que dividem as pessoas quase que instantaneamente. Exatamente. Então, para quem acompanha a gente, deixar claríssimo. Não estamos aqui para endossar nem para criticar a visão desse movimento. Nem por uma ótica de direita, nem de esquerda. Perfeito. Nosso objetivo é mapear de forma totalmente imparcial como essas lideranças enxergam o mundo, sabe? E quais argumentos sustentam a causa deles, segundo os próprios documentos. E, bom, o contexto inicial é essencial para a gente entender a ambição desse projeto todo. O que você encontrou sobre o começo de tudo isso em 2017? Então, quando os reverendos William Barber e Listel Harness trouxeram essa campanha de volta à vida, o objetivo detalhado nas fontes não era fazer só uma homenagem bonitinha à história. Não era um museu do movimento dos direitos civis. Nem um pouco. A intenção declarada deles é mobilizar dezenas de milhares de pessoas para enfrentar o que eles mesmos diagnosticam como males sistêmicos profundos. Eles não estão mirando num sintoma só. Não, de jeito nenhum. O material mostra que eles propõem uma reestruturação moral e econômica completa da sociedade. Você achou amplo demais? Tipo, a documentação da campanha lista os inimigos que eles querem combater de uma vez só. Racismo sistêmico, pobreza, a economia de guerra, a devastação ecológica e uma bússola moral nacional que eles dizem estar distorcida. É uma lista de peso. É gigantesca. Olhando para isso de um ponto de vista puramente estratégico, me parece uma receita certa para o desastre. Por tentar abraçar o mundo. Pois é. É muito fácil, sabe, unir as pessoas em torno da ideia de acabar com a pobreza. Ninguém é a favor da pobreza. É um consenso bem fácil de atingir. Mas quando o movimento exige que todo mundo que apoia também compre brigas enormes contra a indústria armamentista, contra o colapso climático... O guarda-chuva acaba ficando largo demais, né? É o que me parece. A regra básica de qualquer mobilização eficaz não seria, sei lá, resolver um problema de cada vez? Focar a energia? Olha, olhando de fora, parece mesmo um erro tático tremendo. Uma diluição total de esforços. Mas o que a documentação revela é uma leitura brutalmente pragmática de como o sistema funciona na visão deles. Eles não veem como coisas separadas, então? Não. Para a campanha, tentar separar a pobreza do racismo ou do militarismo é pura ilusão. Como eles justificam isso nas fontes? O texto deles argumenta que a pobreza nos Estados Unidos, que eles descrevem como a nação mais rica de toda a história humana, não vem de uma falta real de recursos. Não é porque falta dinheiro, então? Exato. A campanha acusa o sistema de criar uma falsa narrativa de escassez. Eles acreditam que o racismo sistêmico e a pobreza não andam em pistas paralelas. Um alimenta o outro. Na verdade, as fontes afirmam que o racismo é a ferramenta usada para justificar e manter a exploração econômica. É o que permite explorar grupos inteiros sem que a sociedade como um todo se rebele contra isso. Nossa, então a ideia de tratar a pobreza como um problema
puramente financeiro, tipo, vamos injetar um dinheirinho aqui e ali. Seria como dar um analgésico para um paciente com falência múltipla de órgãos. Exatamente a imagem que vem na minha cabeça. Simplesmente não resolve a raiz do problema. Não na visão que eles descrevem. Mas e a economia de guerra? Como eles justificam colocar isso no mesmo pacote de saúde pública e desigualdade? É uma lógica econômica bem direta, baseada na ideia de um jogo de soma zero. Se alguém ganha, alguém tem que perder. Isso. O argumento nas transcrições é que o capital maciço, a energia e os recursos que vão para sustentar conflitos militares e a criminalização interna... Tipo sistema prisional. Exato, complexo prisional. Esses recursos são diretamente tirados das redes de proteção social. Entendi. Dinheiro que vai para a arma não vai para a escola. E por isso o movimento exige a transição para o que eles chamam de uma economia de paz. Eles avaliam que as pessoas de baixa renda, especialmente pessoas de cor, são penalizadas 2 vezes por esse sistema. 2 vezes? Como a fonte explica isso? A primeira vez é a perda do investimento. O dinheiro que deveria ir para hospitais, educação e moradia está indo para policiar o mundo e construir mais prisões. E qual seria a segunda penalização? A segunda é que são justamente essas populações as mais marginalizadas que sofrem as consequências mais pesadas, sabe? Elas são os alvos diretos dessa criminalização desproporcional. Caramba! É uma visão de que tudo está conectado num ecossistema muito tóxico. Sim, é tudo a mesma máquina para eles. É como se, se você limpa só a água de um lugar, mas permite que o solo daquele mesmo lugar continue envenenado. A floresta vai morrer de qualquer jeito. Pois é, a floresta morre. E para sustentar uma mudança que é tão radical na estrutura econômica e social, o material traz algo que eu acho que é o ponto mais fascinante da nossa análise. A questão da moralidade. Exatamente. Eles querem, de certa forma, sequestrar o debate sobre o que significa certo e errado. Tem uma parte enorme das transcrições dedicada apenas a essa batalha pela narrativa moral. É muito louco isso. Eu gosto de visualizar essa estratégia usando uma analogia com câmeras fotográficas. Como funcionaria essa analogia? É como se durante décadas a sociedade estivesse usando uma lente macro, sabe? Dando aquele zoom extremo para focar quase exclusivamente nas falhas do comportamento individual das pessoas. Olhando os pequenos detalhes de cada um. Isso. E o que a campanha está fazendo, basicamente, é arrancar essa lente macro da câmera e instalar uma lente grande angular. Eles querem forçar todo mundo a olhar para as rachaduras na estrutura do edifício inteiro. Essa troca de lentes é o verdadeiro coração da estratégia do movimento, de acordo com as fontes. E eles apontam dedos para quem estava segurando a lente antiga. Apontam diretamente. O material foca em extremistas religiosos, acusando esse grupo de ter sequestrado a moralidade pública para focar só em questões de foro íntimo. As questões individuais que eu mencionei na analogia. Sim, o texto cita exemplos bem literais dessa lente macro. Debates que não têm fim sobre oração nas escolas, abortos, sobre com quem as pessoas se relacionam. O direito de portar armas também entra nisso, né? Entra. Armas, a sacralidade da propriedade privada. A campanha quer esvaziar totalmente o peso moral dessas pautas individuais e focar a lupa nas injustiças sistêmicas. Eles querem redefinir o que a gente considera um pecado na sociedade contemporânea. Perfeito, é uma redefinição de pecado. Na visão deles, a régua que mede a moralidade de um país não devia ser o que os cidadãos fazem nas suas casas, na vida privada. Mas sim como as leis e as instituições tratam os mais vulneráveis. Os pobres, as mulheres, os doentes. Os imigrantes, as crianças. E olha, isso muda o foco da culpa de um jeito muito forte. Tem uma citação específica nos vídeos que, sinceramente, me paralisou na hora. Aquela sobre a pobreza? Essa mesma. Uma das lideranças está lá no palco e diz com todas as letras: a pobreza não é um pecado. Ser sem teto não é um pecado. É uma frase que soa até simples na superfície. Soa simples, mas ela bate de frente, como um trem, numa crença muito silenciosa e enraizada que a gente tem. A ideia de que o sucesso financeiro reflete virtude. E que a miséria reflete alguma falha de caráter ou pura preguiça. Exato. Se você é pobre, a culpa é sua por não ter trabalhado direito. Essa frase destrói isso. Ao dizer que a pobreza não é um pecado, o movimento tenta tirar esse peso gigantesco das costas de quem já está sendo esmagado pela falta de grana. E joga essa responsabilidade para quem? Diretamente nos ombros do Estado, no design econômico do país. As fontes argumentam o seguinte:
Quando você tem milhões de pessoas lutando para sobreviver num país com a maior abundância do planeta, Os Estados Unidos. sim. E se isso acontece lá, a falha não é do caráter do indivíduo. É uma falha no código-fonte do próprio sistema. Uma falha sistêmica que produz pobreza de propósito. Isso. E eles dizem que mudar essa narrativa é vital. Porque enquanto a sociedade acreditar que o cara pobre é culpado pela própria pobreza, não vai existir pressão política real. Pressão para criar igualdade perante a lei, né? Ninguém vai querer ajudar quem acha que merece estar lá. Exatamente. Se a culpa é individual, o sistema não precisa mudar. Só que debater narrativas morais e falhas de código-fonte corre um risco perigoso de virar um papo muito acadêmico, sabe? Uma coisa estéril, longe do mundo real. Mas o material deles não deixa isso ficar só no campo da teoria. A transcrição dos vídeos faz questão de jogar a câmera diretamente para o que eu chamaria de o chão de fábrica da miséria. Eles dão voz direta para essas pessoas. Nós temos acesso aos relatos em primeira mão de quem é o alvo dessas estatísticas frias, e eu te digo, o impacto humano detalhado ali é de cortar o coração. Desolador mesmo. E a inclusão dessas vozes não é só um truque de retórica. O texto deixa claro que isso é um pilar estrutural para eles. Eles defendem que as pessoas mais afetadas devem ser as que lideram o movimento. Não são só políticos ou acadêmicos falando por eles. De jeito nenhum. Tem um depoimento lá que foca em alguém que viveu 5 anos inteiros em situação de rua. 5 anos? Nossa. E essa pessoa descreve a tortura que era tentar viver com salário mínimo, tentando fazer uma matemática todo dia que simplesmente não fecha. Escolher entre comprar comida ou pagar o aluguel. Ou garantir às fraldas o básico para 2 crianças pequenas. Essa história é a ilustração que a fonte usa para derrubar a falsa narrativa de que o trabalho árduo, sozinho, garante dignidade. Há um momento ali nos relatos que eu acho que qualquer pessoa que nos ouve consegue tentar visualizar, mesmo que seja muito doloroso. O momento em que a pessoa perde tudo de uma vez. Sim, a ruptura total. A pessoa narra quando perdeu a moradia, o plano de saúde e a fonte de renda. Tudo isso sumiu simultaneamente. É um desespero absoluto. As palavras que ecoam no texto são pânico e terror. E a fonte usa uma metáfora que é brutal, mas perfeita. Dizem que não há paraquedas na América. Não existe rede de proteção. Imagina o abismo que é estar em queda livre, sem paraquedas. Como é que alguém começa a se reerguer quando o chão está chegando rápido e não tem ninguém para segurar? É assustador. E o desespero capturado nesse relato é o resultado direto dessa ausência de proteção perante a lei, que é o que o movimento tenta tornar inegociável na pauta deles. Mas eles não param no desespero individual, não é? Não. As fontes vão além do colapso de uma pessoa e mostram como essa violência administrativa atinge áreas inteiras de forma coletiva. Tem aquele trecho sobre a água, certo? Sim, o do fornecimento de água. É um exemplo clássico do nível de abandono do Estado. A liderança relata que uma coisa é você, na sua casa, passar por um aperto e não conseguir pagar a conta de água. Acontece. A empresa vai lá e corta sua água. Mas a tragédia assume outra proporção quando a comunidade inteira, um bairro todo, tem o serviço de água cortado de uma vez só. Pensa na logística fria de um negócio desse. É uma decisão muito distante do chão, né? Muito. Não é um fiscal que vai até uma casa específica porque uma fatura atrasou. É uma decisão tomada em algum escritório burocrático. Alguém olha para o mapa, circula um bairro inteiro de baixa renda e fala: vamos desligar as torneiras de milhares de pessoas ao mesmo tempo. A transcrição capta exatamente o sentimento dessa comunidade com uma frase que dá arrepios. Eles dizem: é descobrir que nenhum de vocês importa. O nível de desumanização que você precisa ter para assinar um papel que tira a água de 1000 famílias é aterrador. E o corte de água prova o ponto central dele sobre a criminalização sistêmica. O Estado não vê aquelas pessoas como cidadãos com direitos básicos. Vem como, sei lá, um fardo. Como um excedente descartável. É assim que o documento descreve. E logo em seguida o texto faz uma ponte disso com a devastação ecológica. Eles conectam a falta de água com o clima? Eles relatam como essas mesmas populações marginalizadas são as primeiras que perdem tudo no rastro de desastres climáticos. O argumento é que a degradação do meio ambiente funciona como um multiplicador da pobreza.
Faz sentido. Se a pessoa já não tem aquele paraquedas econômico que a gente falou, Ela não tem a menor chance de fugir ou de reconstruir a casa quando uma tempestade ou uma enchente destrói o pouquinho que ela tinha conseguido. então, olha o diagnóstico do movimento. Está muito claro nas fontes que a gente analisou. Os problemas estão todos interconectados, a moralidade pública foi distorcida e o custo humano dessa negligência toda é insustentável. Diagnóstico feito e documentado. Mas a grande questão que fica batendo na minha cabeça é a execução. Como eles pretendem resolver isso na prática? Exatamente. Como é que um grupo de cidadãos comuns, que já está esmagado, entra numa arena contra um sistema trilionário e enraizado? A transcrição detalha os métodos deles, essa campanha que vem de baixo para cima. Eu confesso que as táticas que li ali me provocaram um ceticismo enorme. Parecem ideais demais. Mas a abordagem deles é incrivelmente específica, viu? O texto diz que a organização não foca em Washington, D.C., ela ocorre prioritariamente em nível local e estadual. Por que focar no Estado, se o problema é nacional? A leitura tática da campanha é que as leis mais regressivas, aquelas que realmente dificultam o dia a dia das pessoas, não estão nascendo lá no governo federal. Elas nascem nas legislaturas dos estados. Faz sentido focar onde a lei machuca primeiro. Além disso, o documento argumenta que mudanças em leis estaduais tendem a ser muito mais duradouras do que ordens executivas assinadas por presidentes. Ah, claro, porque um presidente caneta uma ordem hoje e o próximo presidente desfaz amanhã, né? Exatamente. As ordens federais são muito voláteis. O foco local tem uma lógica sólida, eu admito, mas teve uma regra que me fez parar a leitura. O movimento dita que eles precisam ser 100% apartidários. Sim, é uma regra inquebrável para eles. A documentação fala que nenhum político com mandato ou até candidato tem permissão de subir no palco deles. Eles não podem servir nos comitês de liderança. Não é sobre democrata ou republicano. É sobre certo e errado. Mas espera aí. Na teoria, isso soa super nobre. Mas na prática real da política, Você acha que não funciona? se você aliena os partidos e proíbe quem literalmente tem a caneta na mão para assinar os orçamentos de se associar publicamente com você, como você consegue aprovar uma lei? Isso não é dar um tiro no próprio pé? Pode parecer um isolamento autoimposto perigoso, mas a documentação sugere que eles têm uma desconfiança profunda da máquina política tradicional. Eles já se queimaram antes. A lógica é blindar a autoridade moral da campanha contra a cooptação partidária. A história dos movimentos sociais mostra que quando um partido político adota uma causa e coloca os líderes lá no palanque, o movimento frequentemente vira refém daquele partido. Ah, entendi. Vira puxadinho do partido. Exato. Se o político for eleito e falhar nas promessas ou começar a fazer concessões, o movimento perde a legitimidade para criticar ele. Porque eles apoiaram o cara abertamente antes. Isso. Ao trancar a porta do palco para os políticos e focar só no que é certo e errado, a tática deles é forçar o sistema político inteiro a responder à pressão popular. Eles não querem virar a ala ativista de um partido só. É uma aposta altíssima. Tentar manter as mãos limpas no jogo político que é literalmente desenhado para ser sujo. E como eles não estão negociando cargos ou oferecendo palanque para forçar os legisladores a ouvir, a campanha recorre a uma ferramenta bem física. A desobediência civil, né? Sim, o material aponta para o que eles chamam de uma temporada de desobediência civil massiva e não violenta. E a frase que eles usam na transcrição para descrever o objetivo dessa desobediência é espetacular. Eles dizem que precisam romper a barreira dos tweets. Romper a barreira dos tweets. Eu acho que essa é a crítica mais incisiva do documento inteiro ao engajamento político que a gente tem hoje. É uma alfinetada daquelas. A fonte aponta bem para a insuficiência do que a gente chama de ativismo puramente digital. Onde a indignação virou só uma métrica de rede social. Exatamente, o famoso ativismo de sofá. Nossa sociedade se acostumou com a ideia de que, se eu ficar furioso na internet, se eu levantar uma hashtag sobre pobreza ou sobre o clima... E compartilhar um vídeo triste. Compartilhar o vídeo, pronto, já cumpri meu dever cívico de cidadão. Você posta o seu textão e vai dormir com a consciência limpinha. E as lideranças do movimento
desafiam essa letargia no texto de forma bem direta. A mensagem é claríssima. Hashtags não incomodam o status quo. Elas não mudam leis. Eles argumentam que a única forma de gerar atrito real contra engrenagens sistêmicas tão pesadas é colocando o próprio corpo fisicamente na linha de frente, Bloqueando ruas, ocupando espaços públicos. paralisando a normalidade. É o risco físico real em total oposição ao conforto digital. Mas esse atrito físico não é carta branca para o caos, né? Ele vem com uma condição inegociável que você mencionou. A rejeição absoluta a qualquer forma de violência. Essa é a diretriz mais rígida do movimento. As táticas deles são estritamente de resistência não violenta, como o MLK fazia. Exatamente. O objetivo não é revidar fisicamente contra a polícia ou contra o sistema. O objetivo é expor a brutalidade e a injustiça do próprio Estado. Ao aceitar sofrer as consequências legais pacificamente. Sim, prisões, multas. A ideia deles é criar um contraste moral tão gritante, tão óbvio, que a sociedade em geral não consiga mais virar a cara e ignorar a validade do que eles estão pedindo. Os vídeos terminam com os palestrantes jogando essa urgência para cima da plateia. A convocação fala em uma temporada de resistência moral, que tem o foco de salvar a alma da democracia. É um apelo super emocional. Fica muito evidente que não se trata só de mandar um e-mail educado pedindo políticas melhores. Eles querem exigir a mudança através da interrupção massiva da ordem das coisas. Então, sintetizando o que a gente destrinchou dessas fontes hoje, o retrato dessa campanha dos pobres é de uma fusão audaciosa. Uma fusão de muitas frentes. Sim, eles pegam o desespero econômico de quem não consegue pagar o aluguel, conectam com a brutalidade do racismo nas instituições judiciais e atrelam isso ao desvio de verbas públicas para orçamentos militares astronômicos. Sem esquecer dos impactos do colapso ecológico em cima de tudo isso. E o envelope que junta tudo isso é uma cruzada para reescrever o que a sociedade considera moralmente aceitável, apostando todas as fichas na organização local, na independência partidária e na desobediência civil nas ruas. E por que dedicar o nosso tempo e o tempo de quem nos ouve para entender a anatomia dessa campanha lá de 2017? Porque o material que a gente dissecou hoje desafia fundamentalmente o nosso comodismo, sabe? A forma como a gente assiste os debates políticos atuais. Isso. Para quem acompanha os noticiários, a pobreza quase sempre é tratada só como uma lia irritante numa planilha de déficit orçamentário. Ou como uma tragédia individual, um azar na vida de alguém. Mas a visão exposta nessas transcrições exige outra postura. Exige que a sociedade encare a miséria generalizada como o que ela realmente é na visão deles, uma escolha política deliberada. Eles nos forçam a questionar as lentes que a gente tem usado para julgar as falhas do mundo. E não dá para negar o poder dessa reavaliação moral. Faz a gente parar e pensar. Mas, como nós bem sabemos, a pureza dessas grandes teorias muitas vezes acaba derretendo quando chega perto do calor implacável da realidade política, né? A teoria encontra a prática e a prática é dura. Pois é. E ao finalizar essa análise profunda, eu quero deixar a nossa audiência com uma provocação. Uma semente que vai além das páginas desse material que a gente leu. Qual é o pensamento da vez? É o seguinte. Quando um movimento moderno, que atua numa sociedade cada vez mais fraturada e tribalizada, recusa ativamente fazer aliança partidária e expulsa os políticos do seu palco em nome dessa autoridade moral? Uma barreira total contra o jogo político tradicional. Exato. Como é que no fim do dia, na hora do vamos ver, esse movimento vai conseguir converter essa energia gigantesca de resistência cívica em orçamentos assinados e leis concretas? Sem os políticos no barco? Como eles vão evitar ser completamente mastigados e, pior, ignorados pela mesma máquina política que eles juraram consertar do lado de fora? É um enigma que, olha, só a história poderá nos responder de verdade. É uma pergunta excelente para se levar adiante. Obrigado a todos por mergulharem com a gente em mais essa análise complexa das fontes que moldam o nosso tempo. E a gente se vê na próxima imersão.